Olá, boa tarde, boa noite. Vamos dar um início a mais uma das nossas reuniões de troca de conhecimentos. Vamos construindo o caminho, juntamente com o conhecimento que o nosso colega e amigo e companheiro amável Serrano Torrico nos entregou, e vamos tecendo juntos a compreensão desse caminho. Como, como sempre, vamos começar com a grande invocação. Vamos então fazer um pequeno alinhamento, suavizar a respiração. Vamos conectar-nos com o nosso coração, com o nosso eu interno. A grande invocação. Desde o ponto de luz, a mente de luz, e a luz aflua às mentes dos homens e a luz desce sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, o amor aflua aos corações dos homens, possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, e o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que nós chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize, e que se cele a porta onde reside o mal. Que luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra. Que bem seja sobre mim.
Mantendo a nossa ligação com a nossa alma, vamos então dar início ao nosso estudo de hoje. E estamos a estudar os 3 centros planetários. Vamos lá ver se eu ponho toda a gente assim. E hoje vamos estudar, vamos falar, vamos trocar conhecimentos sobre. E não é para dar para trás. Está aqui. O Centro Humanidade. Nós já falámos sobre o primeiro centro, Shambhala ou Shambhala, que é o centro onde se manifesta o primeiro raio e que está conectado com a cabeça. E onde o propósito é conhecido. Temos o segundo centro planetário, a hierarquia, regido pelo segundo raio, amor. O primeiro raio é vontade. E é regido pelo coração, onde o plano é conhecido. E hoje, o terceiro centro planetário é a humanidade, a garganta. Ele é o órgão do centro planetário humanidade, é a garganta, a chakra da garganta. E hoje vamos dar então início ao nosso estudo. Ana, queres acrescentar algo? Não, para já não. Já não, vamos dar início então. A garganta, A garganta. que Temos é que. associado à criatividade, que também está associado ao terceiro raio, que é a humanidade, sim. É a humanidade. Este quadro é muito importante. É muito importante que o vamos estudando e que vamos entendendo a ligação, os pontos em que nós nos encontramos e os pontos acima de nós e os pontos abaixo de nós, porque dá-nos uma abrangência, uma expansão de consciência daquilo que é a vida, a vida una. Porque nós às vezes concentramos-nos só na vida pessoal e pouco mais do que isso. Angélica, Boa noite. Lá vamos, mais um. Os 3 centros planetários. Devemos aceitar o fato de que o único modo para encontrar a chave dos mistérios, dos raios, sistemas e hierarquias, está no estudo da lei de correspondência ou analogia. É o único fio capaz de nos guiar através do labirinto e o único raio de luz que brilha na escuridão da ignorância circundante. Helena Blavatsky expressou isso em A Doutrina Secreta, mas até hoje, ou até agora, os estudantes não aproveitaram esta chave. e nós vamos repetir tudo outra vez, que é para ver se conseguimos que se cumpra. Portanto, nós já vimos estes quadros, também já chegámos à conclusão que são muito importantes. Hoje não vamos ver todas as situações, portanto, como nós estivemos a falar há pouco, o primeiro aspecto, a vontade, Shambhala, o segundo aspecto, o amor, a hierarquia, o terceiro aspecto, a criatividade, a criação, a matéria, a humanidade. Temos aqui Shambhala, hierarquia, humanidade. Primeiro raio, segundo raio e terceiro raio. Neste quadro continuamos com todas as analogias e temos aqui o bom, o belo e o verdadeiro, correspondente ao
primeiro raio, segundo raio, terceiro raio. Shambhala, hierarquia, humanidade. Neste caminho que nós estamos a percorrer, nós nós estamos a ser convidados a fazer uma abertura de consciência para sairmos ou termos noção que estamos aqui influenciados pelo segundo aspecto e pelo primeiro aspecto. Mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Porque nós no primeiro quadro que nós apresentámos este quadro, nós tínhamos aqui uma alteração, mas é para ser assim. Portanto, primeiro aspecto, bom. Segundo aspecto, belo. Terceiro aspecto, verdadeiro. Como disse há pouco, primeiro aspecto a cabeça, segundo aspecto coração, terceiro aspecto a garganta. E vamos falar da humanidade. Irma, queres ler? Ora, muito boa noite, vou começar. A humanidade, terceiro centro planetário. Os homens podem ser classificados em 4 grupos, segundo o ponto de vista daqueles que guiam a humanidade até à nova era. Certamente, esta é uma ampla generalização, havendo muitos grupos de ligação entre os 4 principais agrupamentos. Quando aqui há pouco nós estávamos a falar da expansão de consciência do Centro Humanidade, o que nós estávamos a querer dizer é que nós temos aqueles que nos guiam, que se encontram no centro hierarquia e no centro Shambhala, ou Shambhala. Nós fazemos um triângulo em que temos então Shambhala, hierarquia e humanidade. A humanidade constrói com as suas mãos, diz-se que com pés e mãos humanos, constrói o plano que a hierarquia nos transmite. Assim estejamos nós com o canal aberto e puro para que consigamos perceber, entender, compreender as instruções que nos chegam. Então vamos falar dos 4 grupos, em que são classificados os homens por aqueles que nos guiam. Estes 4 grupos são as massas ignorantes. Estas, devido à pobreza, à desocupação, ao analfabetismo, à fome, ao desespero, à falta de comunidade e de meios para adquirir cultura, estão excitadas. São facilmente influenciadas e impulsionadas a uma atividade coletiva pelos líderes de qualquer escola de pensamento, que sejam suficientemente inteligentes e emotivos para despertar os desejos materiais, o amor à pátria e o ódio contra aqueles que possuem mais do que eles. Entendo aqui que a massa da humanidade que não tem o treino de pensamento se deixa influenciar por quem tem boa palavra, por quem consegue manipular de alguma forma as suas dores, provocando uma reação. Daí esta palavra, estas palavras que nós temos aqui, que as massas ignorantes estão excitadas, porque basta uma palavra que vá ao encontro da sua dor para que elas reajam da forma que a pessoa que está a manipular quer que elas reajam.
podemos também associar ao facto de funcionar aqui muito a separatividade e digamos que o instinto, portanto, como há ainda uma dose de ignorância, portanto, ainda não estamos na fase em que o intelecto pode ajudar a gerir a vida no cotidiano. Portanto, há uma reação muito instintiva de sobrevivência e em que a luta é só pelos seus interesses, porque realmente os bens podem ser escassos, portanto, há aqui um impulso de sobrevivência e de separatividade, porque realmente não sentem asseguradas as necessidades básicas, apesar de que, como diz o título, massas ignorantes, portanto, são ainda, diz que a separatividade resulta da ignorância, não é? Portanto, depois é um ciclo vicioso, digamos, não é? É uma Não sei bola se de me neve. fiz entender. Sim. Obrigada, Ana. Angélica? Como não conhecem nada melhores e padecem tantos sofrimentos, são facilmente arrastados pelos fogos do ódio e do fanatismo. Constituem uma das maiores e inocentes ameaças desta época. Podem ser comovidos com mais facilidade pelas instruções emocionais e promessas, porque as ideias quase não chegam a impressionar as suas consciências, pois não estão suficientemente desenvolvidas para pensar em si próprios ou por si próprios. Pois vem ao encontro daquilo que nós estávamos a dizer. É o instinto, é a dor e é depois a exaltação porque as palavras atingem a dor e o instinto que está a ser incentivado a manifestar-se. Bom, vamos lá. Acho que passei só um. Ok, passei só um. Irmã? Humanidade e o terceiro centro planetário. Os líderes e organizadores formam um grupo intermediário entre os pensadores do mundo e as massas humanas. Em última análise, este grupo é o responsável por influenciar os assuntos mundiais. Devido à sua inteligência, às maiores possibilidades que têm de adquirir cultura, à sua habilidade para ler, ao impacto dos novos métodos de propaganda, à empresa e à rádio. Constitui o grupo mais poderoso de cada nação e a eles se dirigem os líderes, pedindo o seu apoio, a lealdade partidária, pois eles podem trazer o triunfo a qualquer líder. Pois aqui já temos pessoas que já usam a sua capacidade pensante para movimentar e para influenciar, e neste caso as massas humanas, não é? Que é fácil de
de entender, né? São pessoas que têm uma capacidade para pensar. Acho que não há assim. Ana, mais alguma coisa para acrescentar? E, só realçar o aspecto da organização, portanto, diz os líderes e organizadores. Portanto, são pessoas que conseguem congregar, às vezes, grupos de outras pessoas da massa, das massas humanas, e vão agregando e organizando em grupos de acordo com as ideologias ou as ideias que querem influenciar ou transmitir, e por isso eles são, como diz aqui na parte final, podem trazer triunfo a qualquer líder. Portanto, há aqui como que um método intermediário para, para liderar essa massa inconsciente. E diz aqui também que, em última análise, esse grupo é o responsável por influenciar os assuntos mundiais. Podem ter um papel importante em qualquer dos sentidos, portanto, eles podem influenciar. Sim, sim. E em qualquer setor, digamos, da vida social, coletiva, política. Também serão pessoas que estudaram. Sim, porque o que diz aqui é que eles já têm uma capacidade grande de possibilidades de adquirir cultura e têm habilidade para ler e têm capacidade depois para fazer essa influência, porque eles têm um conhecimento superior acima da massa da humanidade. Encontram-se dominados pela incerteza, a dúvida, o temor profundamente enraizado, pelo desejo de que se faça justiça e se estabeleça a nova ordem das coisas. Sobretudo desejam a paz, estáveis condições económicas e um mundo ordenado. Estão dispostos a lutar por isso, combater em todos os partidos e grupos, pelos ideais políticos, nacionalistas, religiosos, económicos e sociais. Pois era, nós estávamos a falar que é transversal a qualquer área da sociedade. E agora, Irma, temos os pensadores, Lá pensar. Os pensadores filósofos. são os homens e mulheres inteligentes, muito cultos, que captam as ideias e as formulam em ideais. Estas pessoas falam, publicam artigos e livros e utilizam todos os métodos conhecidos para chegar a educar o público em geral. Dirigem a mente humana, como o músico maneja o seu instrumento, e estando nas suas mãos o poder da empresa, da rádio, a sua responsabilidade é enorme. Temos aqui um grupo com uma expansão de consciência maior sobre os outros dois grupos. Estas pessoas já são pessoas que captam as ideias do mundo da hierarquia, que já trazem essas ideias à manifestação do plano da humanidade. E elas são muito importantes e têm uma responsabilidade enorme para fazer com que estas ideias se transformem em ideais e que sejam interpretadas depois por eles, porque vão ser, eles são os primeiros, e que cheguem de alguma forma à massa da humanidade para que nós consigamos cumprir o plano. Tínhamos falado na última ou na anterior sessão, até mesmo analisando aquele quadro da analogia,
falavam nas ideias, ideais Ideais. Podemos e, voltar atrás para tentar perceber onde é que estão as ideias. A ideia está é aqui. aqui, exato, A ideia, o ideal e o ídolo. exato. Portanto, eles captam aqui o que Sim, desce, transformam ou tentam transformar no sim. ideal e depois transmitir para que se torne Pois, no o símbolo. ídolo aí, não sei, eu estou a Sim, associar um bocado a que esses pensadores transformam-se como que modelos, são de alguma forma um ídolo representativo daquele ideal, não é? exato. Um ídolo Associar superior. assim, mas tem outra ideia. Eu diria que, pois, é um ídolo Para as massas será um ídolo. Exato. Voltando cá. Ah, não é para trás, é para a frente. Ora, dedicam-se a aliviar as condições humanas e a melhorar os assuntos mundiais. Encontram-se em todos os governos, partidos, sociedades, organizações, igrejas e grupos religiosos. Constituem hoje a entidade mais influente porque através deles se chega à grande classe média, influenciando-a e organizando-a para fins políticos, religiosos e sociais. Cá está. São pessoas de grande credibilidade que conseguem organizar e eu diria que organizam e que influenciam através do seu exemplo e da sua ação. E mesmo de lançar a ideia, o ideal, Sim, porque as massas, como não conseguem captar o ideal, elas chegam às massas através deles. deles, que são canais abertos para que isso aconteça. Que é esse trabalho que nós estamos a tentar fazer aqui todos juntos. Para chegarmos ao novo grupo de servidores do mundo. Angélica, queres ler? O novo grupo de servidores do mundo são os que começam a formar uma nova ordem social no mundo. Politicamente, não pertencem a partidos ou governos. Conhecem todos os partidos, credos, organizações sociais e económicas e todos os governos. E encontram-se em todas as nações e organizações religiosas e ocupam-se a produzir a nova ordem social. Poderíamos dizer que o grupo anterior dos pensadores já são seres integrados no novo grupo de servidores do mundo. Eu julgo entender assim. Irmã, Estão estamos a falar. empenhados. Só um minuto, Irmã. Estamos a falar do novo grupo de servidores do mundo. Irmã, faz favor. Estão empenhados na tarefa de inaugurar a nova ordem mundial, formando em todo o mundo, em cada nação, cidade ou povoado, um agrupamento de pessoas que não pertence a nenhum partido, nem apoia nenhum grupo, mas postula uma tribuna clara e definida e um programa tão prático como o de qualquer partido. Apoiam-se na essencial divindade do homem e o seu programa baseia-se na boa vontade, característica básica da humanidade. Afirmam e creem que o seu chamado inicial tem sido de tal natureza que se lhes proporciona a ajuda das mentes treinadas
a que pertencem ao terceiro grupo descrito. Olha, eu realmente também aqui está muito dirigida a mim. Pronto, eu não sou pessoa que não corro atrás de nem de partidos, nem de nada. Há pessoas que são diferentes, não é? Mas isto está aqui que pertence, parece que é meu. Diz muito comigo. E se calhar com todos os que estão aqui presentes, não é? Diz muito comigo isto. Verdade. Pois é, Irma, se pensarmos que estamos todos aqui, vamos dizer que nós sentimos um apelo, não é? Para estarmos a estudar juntos os ensinamentos do mestre tibetano e a estarmos aqui a pensar sobre estas coisas todas, se calhar já fazemos parte deste grupo, né? Novo grupo de servidores do mundo de alguma maneira. O mais próximo que estamos deles seremos as pessoas de boa vontade, que estão a trabalhar para que estas ideias, estes ideais e que esta sociedade se transforme para o bem de todos ou pelo bem do maior número. E por isso é que nos identificamos com o que diz, É verdade. porque de alguma forma nós estamos no apelo, Exatamente. sentimos o apelo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? E somos consistentes, vimos cá todas as terças-feiras. É verdade. Ora, a humanidade, terceiro centro. Se lhes forem facilitadas a necessária ajuda financeira para realizar o trabalho educativo requerido e a propaganda para difundir a boa vontade, poderão mudar de tal modo o mundo, unicamente através de pessoas de boa vontade, que sem guerra, sem despertar o ódio entre os homens, sem atacar nem apoiar causa alguma, a nova ordem poderá ser firmemente estabelecida na Terra. Tal é o ideal construído por este grupo. Este grupo, ao fim e ao cabo, e as pessoas que se sentem em afinidade com o grupo, como a Irma estava a falar e como todos nós sentimos, resulta deste progresso de termos captado essas ideias, ter respondido a elas e estarmos a procurar trazer e disponibilizar e difundir para que a humanidade em geral veja essa possibilidade de ser concretizado o ideal. E que a sociedade se torne integrante, né? Que integre todos e que todos tenham as mesmas possibilidades e que toda a gente esteja bem, não é? E consigamos fazer isso de tal maneira que não há necessidade de guerras, não há necessidade de ódios, não há necessidade de nada disso. Portanto, este é o nosso trabalho. Se não formos já do novo grupo de servidores do mundo, somos pelo menos as pessoas de boa vontade de trabalhar nesse caminho, na construção desse caminho. Vamos à frente. Olha! Uma meditação. Maravilha. Portanto, hoje terminamos o terceiro centro da. Eu já não me lembro como se diz, tenho que voltar atrás. O terceiro centro planetário, a humanidade. Vai ficar esta semente para nós meditarmos durante esta próxima semana.
qual é o nosso papel no seio do grupo das pessoas de boa vontade e do novo grupo de servidores do mundo e como é que nós nos posicionamos relativamente a tudo o que nos rodeia, se nós se tiramos partido, se não tiramos partido. Seria bom nós fazermos essa reflexão para podermos perceber de que maneira podemos ajudar este centro da humanidade, esta força da humanidade que está a tentar que todos sejamos ou estejamos em pé de igualdade e consigamos evoluir espiritualmente dentro de uma cultura, de uma sociedade boa para todos nós. E eu acho que nós deveríamos meditar e quem sabe no próximo encontro poderíamos falar sobre isso também. Pronto, então agora vamos à nossa meditação. Eu vou desligar o vídeo. Vamos encontrar uma posição confortável. Vamos relaxar o nosso veículo físico. Vamos serenar as nossas emoções. Acalmamos a mente, orientando-a para serenas e elevadas zonas. Meditação refletiva sobre a preparação para o reaparecimento de Cristo. Após alcançar uma quietude relaxada, mas positiva, e se ter identificado com a alma, faça a seguinte dedicação. Esquecendo todas as coisas do passado, eu esforço-me pelas minhas possibilidades mais elevadas. Eu dedico-me de novo ao serviço daqueles que vêm e farei tudo quanto puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este acontecimento. Eu não tenho outra intenção. Visualize a situação mundial o melhor que conseguir. E em termos do seu interesse mundial mais importante, e com todo o conhecimento dos problemas mundiais que possua, veja a massa dos homens em toda a parte a brilhar com uma luz fraca, e aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo, homens e mulheres de intenção espiritual e de corações amorosos, trabalham para os seus semelhantes.
Visualize, através da imaginação criadora, a luz vívida da hierarquia a ser derramada sobre a humanidade e a fundir-se lentamente com a luz que já existe nos homens. Diga a primeira instância da invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Pondere sobre o reaparecimento do Cristo. Compreenda que não importa o nome por que ele possa ser chamado nas diversas religiões mundiais. Ele é sempre a mesma grande entidade. Reflita e conjeture sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Diga então a segunda instância da invocação. Um ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, possa Cristo regressar à Terra. Esforce por concentrar o seu foco em servir, em irradiar amor ao seu redor e compreenda que, na medida em que possa fazer estas coisas, está a tentar fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Diga a terceira instância da invocação. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o desígnio guie a fraca vontade dos homens, o desígnio que os mestres conhecem e servem. Pense o que pode fazer na prática durante a próxima semana para melhorar os preparativos para a vinda do Cristo.
Estamos cientes, ó Senhor de vida e amor, da necessidade. Toca de novo os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar.